depois respaldado, justamente por essa questão de assédio, né, que estava acontecendo. E a nossa escola foi a quarta. E aí, na nossa escola, a situação foi que a diretora estava adoecida, justamente pela forma que a SMED estava colocando as questões, né? A gente teve uma visita do secretário Pascoal na nossa escola, em que ele destratou os alunos. E a gente é uma escola que tem grêmio estudantil, e o Grêmio Estudantil se coloca muito bem. E o Grêmio Estudantil, depois eu vou contar um pouco melhor como aconteceu o processo, mas ele teve um impacto muito grande, teve uma participação muito importante, assim, para os nossos direitos e tal. Mas ele destratou o Grêmio Estudantil, e de várias formas, assim, com olhares e com falando coisas, dizendo que era um teatrinho que eles estavam fazendo, eles estavam justamente questionando do porquê que as direções não poderiam mais ser eleitas pela comunidade escolar. Essa situação gerou um desconforto na equipe diretiva, que não sabiam bem como interagir, como agir em relação a isso, na saída deles para lá. Se deveria ser mais reativa ou não, enfim, isso gerou um mal-estar dentro da equipe. A diretora se sentiu já numa situação bastante de saúde mesmo, né? Enfim, não se sentiu bem para continuar e pediu para sair da direção. Organizou tudo para que então a vice-diretora assumisse e então mantivessem a direção, né? Mantivessem a equipe diretiva. Estava tudo organizado para que isso acontecesse. Na segunda-feira recebemos a notícia de que não, isso não ia acontecer, ia ir uma outra pessoa no lugar para diretor. Uma pessoa que não era dos professores da escola, que nunca atuou na escola, que nunca foi diretor, que nunca foi de equipe diretiva e que tinha feito campanha para o prefeito. Então, a justificativa não era que ele tinha feito campanha para o prefeito, mas eles não souberam, né? Pessoal da Secretaria de Educação não soube explicar, então, por que ele tinha sido escolhido para estar na nossa escola. Terça-feira... Mas ele é um professor? Ele era um professor de outra escola da rede, até próxima, relativamente próxima da nossa escola, na Zona Sul, mas ele nunca tinha entrado na nossa escola. Pela lei anterior das eleições de direção, tu tinha que estar há pelo menos 1 ano na escola para ser eleito, né? E a justificativa deles tirarem as eleições foi porque muitas pessoas que não eram aptas para o cargo eram escolhidas. Pessoas que não tinham experiência, por exemplo, que era justamente o caso desse que estava sendo colocado lá, né? Sim. As ironias, né? Que não conseguem nem se defender ali por elas mesmas, né? Os argumentos, os falsos argumentos. E aí, na terça-feira, tudo isso de boca, eles não escreveram nada, eles não fizeram ata nenhuma, não registraram nada. Na terça-feira foi um dia, entre aspas, normal, mas o Grêmio Estudantil já se posicionou. Eu fui uma das professoras, eu sei que teve outros colegas, mas eu fui uma das professoras que fui. E eu acho que isso foi importante também. Eu fui até o pessoal da cozinha e falei o que estava acontecendo. Eu fui até o pessoal da limpeza e falei o que estava acontecendo. E eu fui, nas minhas aulas, eu fui explicando para os alunos, vocês sabem o que está acontecendo? Não sabem? Então, eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que está acontecendo aqui. Vocês sabem que desde janeiro a gente não pode escolher direção, enfim. Expliquei o histórico e expliquei o que estava acontecendo naquele momento. Então, eu fui uma das pessoas que foi atualizando os alunos. Como eu dou aula de 6º a 9º ano, com exceção dos 8º e algumas turmas de 6º, mas eu dou aula para muitos alunos e muitos dos anos e todos dos anos finais, eles foram conversando entre si e foram também tentando entender o que estava acontecendo, né?
E aí eles fizeram, com o Grêmio Estudantil, vários cartazes, assim, falando sobre as eleições diretas, a importância da escolha da direção pela comunidade, enfim. Fizeram vários cartazes e colocaram na frente da escola, esperando que ele chegasse na terça-feira, né? Eles até queriam se manifestar, enfim. Ele não chegou, não sabíamos quando ele ia chegar. Ele chegou na quarta-feira, ainda com os cartazes lá, como boas-vindas, né? E aí os cartazes foram todos feitos pelo Grêmio Estudantil e pelos outros estudantes que estavam revoltados com a situação de uma pessoa totalmente de fora e desconhecida entrar na comunidade. Ali a nossa comunidade da escola, ao redor da escola, é muito numa situação de vulnerabilidade, então tem peculiaridades bem significativas, né? Que a gente não sabia se seria respeitado ou não sabia absolutamente de nada, uma pessoa que está chegando, né? Então, ficamos sem direção na terça, na quarta veio essa direção nova. No final do dia da quarta-feira, organizaram um ato na frente da nossa escola, com participação de estudantes da EJA, familiares e professores. E aí, na terça ainda foi comunicado que a nossa vice-diretora não poderia nem continuar sendo vice-diretora. Então, ele ia sair, ia chegar alguém para direção e para vice, né? A vice era uma pessoa de dentro da nossa escola, colega dele na outra escola, só que não comunicou nada, fez isso de uma forma muito por baixo dos panos, assim. Foi visto como muito estranho e desconfortável pela maioria das pessoas ali. Claro que sempre tem colegas que tentam usar a oportunidade para conseguir cargos, né? Enfim, acontece em todos os ambientes, né? Mas com uma mobilização de um mínimo de professores, um mínimo de famílias e de estudantes da EJA dos anos finais, eles fizeram uma manifestação e aí ficaram falando palavras de ordem e tal, dizendo que não era justo e que ele deveria sair da escola, ele não deveria aceitar esse cargo, a vice também não, enfim. E aí chegou um determinado ponto do ato que eles chamaram a guarda municipal, que foi até lá, que viu que o ato era tranquilo, pacífico e dentro do direito, né, de tu manifestar a tua opinião e as questões. Eles igual saíram da escola no final do dia e dizendo que não voltariam mais. Isso na quarta-feira, né? Na quinta-feira, eu não me lembro se foi feriado ou se na sexta-feira foi feriado. Ai, não consigo me recordar bem. Mas, então, não tinha ninguém, né? Fomos para o feriado, final de semana. Segunda-feira, ninguém veio. E nada se soube do que então não temos direção, eles vão voltar, não vão voltar, o que vai acontecer? Então, segunda-feira ficamos sem direção o dia inteiro. Terça-feira veio professoras da SMED, representantes da SMED, dizendo, então, que aquilo não era uma intervenção, que, na verdade, era a diretora que tinha pedido para sair, e aí eles poderiam colocar quem eles quisessem. Porque já que não tinha mais eleição mesmo, isso é passado, como se algo que fosse completamente dado e aceito, né? E aí, então, a SMED ficou 2 dias na nossa escola, observando o funcionamento, enfim, viu que a nossa escola era organizada e que as professoras estavam trabalhando, independente de haver ou não uma direção, né? A gente não trabalha para a direção, né? A gente trabalha para os nossos alunos, né? E aí
na sala dos professores, no turno da manhã e no turno da tarde, perguntaram, então, se tinham sugestões de nomes de professores da nossa escola para serem, então, estarem nesses cargos de direção e vice-direção. Não coincidentemente, já tínhamos marcado um conselho escolar justamente para terça-feira de noite. E, então, os nomes que se levantaram ali na manhã de terça e na tarde de terça foram colocados no conselho escolar para votação dentro do possível do democrático, se todos concordariam, todos da comunidade escolar que estivessem naquele conselho escolar, se concordassem ou não, né, com os nomes que foram citados, todos foram concordados unanimamente, mas colocando em primeiro lugar, esses seriam o segundo e terceiro lugares, né, diretor e vice, não podendo a vice continuar na direção. E aí, exigindo da SMED uma explicação de por que ela não poderia continuar na vice-direção. A SMED até hoje não se explicou, inclusive tirou a professora da escola contra a recomendação do conselho escolar, contra as famílias que queriam ela lá e contra a própria nova direção que elas tinham colocado, que gostaria que ela permanecesse na escola, pelo menos como professora. Então, ela foi tirada, ela inclusive é moradora lá da Restinga, ela mora a 2 quadras da escola. A gente sabe que isso foi uma punição, né? Isso fica bem óbvio. Mas, dentro do cenário que a gente teve, foi uma certa vitória, assim, né? A gente conseguiu tirar essa pessoa que foi colocada pra gente, que a gente não gostaria. Não conseguimos que a vice continuasse na escola, mas conseguimos colocar 2 pessoas que já eram da escola ali e que foram minimamente democrático ali, né, o processo de escolha dessas novas pessoas, assim. Que dentro do único órgão que hoje é realmente democrático na escola, que é o conselho escolar, né, com poder deliberativo. Então, assim, o poder deliberativo do conselho não é escolha de direção, mas é indicação, pelo menos, né? Então, dentro do possível, foi o que a gente fez. Até me pareceu que elas tentaram um jogo, assim, de ter mais pessoas, mais nomes, mas a escola se manteve unificada naqueles 2 nomes e foi isso que deu uma melhorada ali na situação também, né? Pô. Então, posso dar a minha percepção aí a partir do que a prof falou. Assim, ó, não fico, fico, claro, perplexo, mas não totalmente surpreso, porque o teu relato, ele guarda